Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, estamos aqui iniciando o Hemo em Família, que faz parte da série de podcasts do Hemoplay. E dessa vez nós vamos começar sobre uma série falando sobre doença falciforme com foco na pediatria. Então nós teremos mensalmente vários podcasts onde nós vamos trazer os principais temas dentro da doença falciforme. Meu nome é Sandra Regina Logeto, eu sou hematologista pediatra e sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia da BHH, pediátrica da BHH. Eu sou a Adriana Seber, trabalho com transplante de medula óssea, que não vai ser o nosso tema de hoje, mas vai ser no futuro. Eu sou hematologista pediátrica e trabalho no GRAAC, no Hospital Samaritano. Tenho a honra de ser do Comitê de Hematologia com a doutora Sandra Logeto. Meu nome é Miriam Parque, eu sou hematologista pediatra também. Eu sou aqui de São Paulo, do Hospital das Clínicas, sou presidente do Departamento de Hematologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, muito obrigada a todos por estar nos escutando e hoje o nosso tema é o que é doença falciforme. E a doutora Miriam vai começar explicando para a gente o que é a hemoglobina e como ela é formada. Muito bem, a hemoglobina ela é uma proteína que a gente tem no sangue. Então, ela é um componente muito importante dos glóbulos vermelhos. Ela que dá a cor vermelha do sangue, né? E a função principal dela é transportar o oxigênio para nossas funções, né, do nosso corpo. Então, ela vai até o pulmão, pega o oxigênio que a gente respira e vai distribuindo por todos os lugares. E a hemoglobina normal, a hemoglobina A, que predomina no adulto, tem essa função e tal, mas na doença falciforme, essa hemoglobina ela sofre uma modificação. Então, ela fica uma molécula diferente, com outras propriedades, e aí tem todas as complicações da doença. Mas a hemoglobina basicamente é isso, ela pega o oxigênio no pulmão e leva para os tecidos todos, rim, coração, pulmão, músculo, cérebro, tudo. E depois ela pega o gás carbônico, né, e leva de volta para o pulmão para expelir. Então ela faz essa troca de gases, assim, é uma molécula muito importante para a gente. Muito obrigada, doutora Miriam. Sandra, você explica para a gente, por favor, então, o que é a anemia falciforme e como que ela é transmitida? Então, como a Miriam já comentou, na anemia falciforme existe uma modificação na parte genética que produz essa hemoglobina A, e aí ela acaba produzindo uma hemoglobina anormal, que a gente deu o nome de S, tá? Que é a hemoglobina em foice, né, que é o característico da anemia falciforme. Então, essa modificação na parte genética da produção da hemoglobina, ela é transmitida dos pais para os filhos, né? Então, no nosso corpo, né, a gente precisa de 2 genes, né? O gene é aquele monte de proteína, uma grudada na outra, que na sequência certa, do jeitinho certinho, ele vai ser responsável pela produção de cada parte do nosso corpo, né? Então, sei lá, tem o gene que vai dar a cor do olho, o gene que diz se o cabelo é liso ou crespo, e entre eles nós temos os genes que que dão a informação para o nosso corpo produzir a hemoglobina. Então, se essa parte genética está alterada, isso será transmitido dos pais para os filhos. Então, aqueles 2 genes que eu preciso, eles estarão alterados, ou seja, por exemplo, no caso da mãe e do pai, eles serem portadores da anemia falciforme, eles só têm um gene alterado e o outro normal. Se eles passam esse gene alterado para a criança, se ela recebe um alterado da mãe e um alterado do pai, então ela vai ter, consequentemente, os 2 genes da anemia falciforme e aí ela será doente. Um fato que eu gosto de falar, porque às vezes não é só o gene da anemia falciforme alterado, às vezes um dos pais ele tem outro gene da talassemia ou da hemoglobina C, hemoglobina D ou a hemoglobina que tiver o outro nome, né? Então, se juntar também a hemoglobina S com essa outra hemoglobina anômala, que é diferente da S, também causa a doença falciforme. Então, nós falamos, quando é doença falciforme, é qualquer tipo de associação da hemoglobina S com uma outra hemoglobina normal. E quando é anemia falciforme, é quando as 2 hemoglobinas anômalas
são a AS. Muito obrigada, doutora Sandra. Os pais sentem alguma coisa? Eles têm algum problema de saúde? Não, por ser portador, eles não têm sintomas, né? Eles são sadios. Para a pessoa ter o sintoma, ela tem que ter os 2 genes alterados. Muito obrigada. Miriam, por gentileza, e o paciente que tem a doença falciforme, o que o paciente sente? O que tem no corpo dele? Uma coisa importante que, acho que complementando até a primeira parte que eu falei da hemoglobina, quando a hemoglobina está baixa, a gente tem o que a gente chama de anemia, né? Então, esse paciente, essa pessoa com anemia falciforme ou doença falciforme, ele vai ter anemia, porque essa célula, o organismo sabe que ela é anormal, então ela é destruída antes do tempo certo de ser destruída, porque todas as nossas células se renovam, né? As células da pele, do intestino e as do sangue também, muito, assim, a cada 3 ou 4 meses essas células são produzidas de novo. Então vai ter uma anemia crônica e porque essa hemoglobina S, ela é diferente, ela tem propriedade diferente, ela acaba, as moléculas acabam a gente chama de polimerização, elas se grudam, elas polimerizam, elas formam uma estrutura rígida dentro do glóbulo vermelho e ela transforma o glóbulo vermelho do nosso sangue ou do sangue da pessoa com doença falciforme numa estrutura rígida e ele fica com aquele formato de foice, daí o nome doença falciforme por causa da foice, né? E essa célula, ela é mais rígida, ela é mais dura para passar nos vasinhos pequenininhos e leva às crises de dor que a gente conhece, que são, né, o marcador da doença. A pessoa tem muitas crises de dor já desde pequenininho, o bebê já pode ter a dactilite, que é a síndrome mão-pé, pode ter dor nos ossos e a dor acompanha o paciente na vida toda, mas bem tratado, a maioria dos pacientes responde bem aos tratamentos, né, mas exige uma série de cuidados. Então a crise de dor é o principal, mas pode ter a síndrome torácica aguda, que é um quadro pulmonar, parecido com uma pneumonia, pode ter AVC, pode ter necrose do quadril, dos ossos, né? Pode ter as úlceras de perna, o priapismo e várias outras complicações crônicas, né, na vida adulta também. Então, são algumas manifestações por causa desse glóbulo vermelho que ele é alterado e fica difícil de passar na circulação. E a hemólise e outras complicações inflamatórias, hipercoagulabilidade, mas acho que para as pessoas entenderem a dor e essas complicações são mais importantes. Muito obrigada, doutora Miriam. Nós vamos ter uma outra sessão especial que vai falar cada um dos sintomas. Eu queria só que a doutora Sandra ajudasse a gente, falasse um pouquinho mais, por favor, o que a mãe conta pra gente? O que ela vê na criança e o que ela vai contar pra gente, para nós finalizarmos esse episódio. Então, só complementando um pouquinho, né? Por que todos esses sinais e sintomas que a Miriam comentou acontecem, né? Quando essa hemoglobina S fica rígida, né? Assim, bem... De uma maneira simples. De uma maneira mais simples, né? Faz de conta lá, tem um monte de glóbulo vermelho rígido passando na circulação, ele pode machucar, porque ele está durinho, né? Ele vai machucando a parede do vaso de sangue, aí quando ele chega nos vasos de sangue mais fininhos, ele começa a entupir, porque ela não é molinha, então ela não consegue se moldar para passar no vaso de sangue. Então ali vai causando uma inflamação daquele lugar, dificulta a passagem do sangue, e aí tem uma série de reações ali que acabam resultando nessa sintomatologia toda que a Miriam falou. Então as crianças, quando elas nascem, a primeira, uma que hoje também nós já vamos falar num próximo sobre a triagem neonatal, mas hoje a gente consegue fazer o diagnóstico já com a criança bem pequenininha. E a mãe ela tem que observar o quê? A primeira manifestação que essa criança pode ter é a crise mão-pé, né? Que é a dor e o inchaço da mãozinha e o do pezinho. Daí isso é típico até uns 2 anos de idade, mais ou menos. Né? A partir disso é que começa aquela dor que dói as pernas, os braços, a barriga, o tórax, uma dor assim mais esparsa, lugares, né? Pelo corpo. Né? Mas bebezinho ela vai perceber isso. E também na fase de bebê a gente tem que prestar muita atenção numa outra alteração que chama sequestro esplênico, que é quando o baço rouba o sangue da circulação, aí a criança que já é anêmica fica muito mais anêmica, com uma anemia bem mais grave. E aí, conforme ela vai crescendo, ela pode ter os outros sintomas, né? A gente sabe que a partir de 2 anos aumenta o risco de fazer o AVC, né? Que é o... Não seria um derrame cerebral, porque não é um sangramento na cabeça, né? É uma alteração porque aqueles vasinhos de sangue estão entupidos,
então não vai direito à circulação e faz um AVC, que é o acidente vascular cerebral. Aí ela pode ter a síndrome torácica aguda, que é quando dói o tórax, mas há infecções, né? Isso é muito importante, muitíssimo importante. Então, já desde bebezinho, porque a criança com anemia falciforme, ela já tem uma imunidade que não é tão boa, e aí esse entupimento dos vasos no baço, que o baço também ele é um órgão que fica aqui do nosso lado esquerdo, né? A gente tem o fígado, que todo mundo sabe, do lado direito, e o baço fica oposto do lado esquerdo. Ele também ajuda na infecção, então esses entupimentos aí desses vasos no baço também vão diminuir a imunidade da criança. Então é muito importante as mães prestarem atenção em febre, porque febre na anemia falciforme é igual pronto-socorro para ser avaliado, porque principalmente nas crianças pequenas, menos de 1, 2 anos, provavelmente elas vão ter que ser internadas para avaliar melhor essa febre. E aí, conforme elas vão crescendo, elas vão ter o que a gente chama já de, às vezes, complicações crônicas, né, que a gente vai falar futuramente, mas assim, para uma família que está começando a ter a experiência ali, o contato com a doença falciforme, né, é muito importante ela prestar atenção nisso, né, a dor nas mãos e nos pés, um aumento, ela ficar muito pálida e aumentar o baço e as infecções. Doutora Miriam, explica pra gente só, porque é muito importante para as mães, como que a mãe vai saber que aumentou o baço do tal do sequestro esplênico? Isso nas consultas de rotina, é importante a mãe aprender a palpar o baço, né? O pediatra, o hematologista pediatra pode ensinar a mãe, porque a barriga do neném ela é bem molinha, né? Então a gente consegue palpar as costelas aqui, a gente sabe que isso aqui são as costelas, e o baço, ele vem embaixo da costela, assim, sabe? Então se ele tá na consulta desse tamanho, e quando a criança tá mais pálida ou fica, né, com dor abdominal, ele tá maior, né, embaixo, assim, então a mãe pode reconhecer isso é até muito importante ela saber, e aí ela tem que procurar o serviço médico e tal. É importante ressaltar, a doutora Sandra falou do teste de triagem neonatal, que o teste do pezinho, ele é no Brasil, é uma portaria do governo, assim, todas as crianças têm direito de fazer o teste do pezinho, e o teste do pezinho tem que ser colhido do nenê, que é colhido do pezinho mesmo, e o resultado tem que ser visto, né, pelo pediatra e tal. Então, a gente tem que ir atrás disso, na maioria dos casos isso acontece, mas é sempre importante lembrar das pessoas verem o resultado para fazer o diagnóstico precoce, porque a gente consegue fazer toda essa orientação, né? Então, no primeiro ano de vida, a criança já vai ser encaminhada para um serviço de hematologia especializado, porque no Brasil isso é bem organizado até, né? E a gente precisa... né, fazer isso, né, a criança ser acompanhada para essa orientação. Então, o sequestro é isso, é uma palidez. A gente não falou da icterícia, né, acho que as pessoas, que é o amarelo dos olhos, né, que é o sinal da hemólise, quer dizer, essa destruição dos glóbulos vermelhos. Então, são um sinal precoce também, e quando a criança está mais com alguma intercorrência na crise de dor, ela também vai ter icterícia. Muito obrigada. Eu queria perguntar uma coisa para Miriam. Posso? Claro. Obrigada. Depois eu quero mais uma. A gente comentou da transmissão, mas assim, eles perguntaram, eu tenho um filho com anemia falciforme, qual que é a chance de eu ter um outro filho com anemia falciforme ou não ter? Qual que é? Queria que você comentasse. Se tem um casal que gerou um filho com anemia falciforme, quer dizer que os dois têm o traço falciforme, né? Ou o traço de talassemia, então eles têm um gene alterado. Então, se eles vão ter um outro filho, é a mesma chance, que é 25%. Né? Um cada 4. Um em cada 4. E não quer dizer que um já teve o outro. Exatamente. Para cada gestação. Na verdade, é um bolão, né? Um sorteio, né? Quer dizer, são 4, cada um tem 2 genes, um é alterado e o outro não, né? Então, você pode ir o normal e o normal, ou pode ir um alterado e o outro alterado, ou o normal e alterado de cada um. Então, são 25% de chance. É uma chance alta, né? Mas eu acho que a gente precisa orientar as pessoas, que as pessoas têm que saber disso, os médicos precisam orientar, mas a decisão sempre é do casal, de ter seus filhos, planejar sua família. Mas é importante saber, porque é uma criança que vai exigir muitos cuidados, né? E se já tem um filho com anemia falciforme, o outro pode ter também, e isso pode ser um problema para ele, para a família, né? Última pergunta, porque eu já ouvi das mães. Doutora Sandra, quando a mãe recebe em casa o teste do pezinho e a criança tem traço falciforme, isso pode virar anemia falciforme? Ou isso pode virar leucemia? Porque elas sempre querem saber. Não e não, porque
é o que a gente comentou, se vem traço falciforme, ela tem um gene, ela já nasceu assim, tá? Quando a criança foi concebida, ela já recebeu os genes que ela vai fazer a hemoglobina dela a vida toda. Então, se ela receber um gene normal e o outro alterado, ela nunca vai mudar. Ela será a vida inteira traço falciforme, que vai viver normal. E não vira leucemia, né? A gente sabe que, eu diria que a chance dela ter leucemia deve ser igual a de qualquer outra criança no mundo. Não porque ela tem o traço falciforme que ela teria uma chance maior, né? Isso é muito comum, né? Ela só precisa saber que ela é traço falciforme na hora que ela quiser ter filho. Aí sim, porque como nós comentamos, né? A gente geralmente orienta a fazer o rastreamento da esposa ou do marido, e se o parceiro também tem o gene, ele será orientado dessa chance de 25% de ter uma criança doente, e aí, como a Miriam comentou, a família vai optar se vai querer ou não ter o filho. Mas é muito importante fazer esse rastreamento para já saber, o casal já vai preparado para as possibilidades do que o filho pode nascer. Queria só complementar uma coisa em relação a isso. Às vezes um casal recebe um diagnóstico assim, no teste do pezinho do seu filho, e às vezes não comenta com o resto da família, fica com vergonha, tem muito preconceito em relação a isso. A gente sabe que o traço falciforme, a anemia falciforme, eles são mais prevalentes nas pessoas de raça de afrodescendentes, mas é importante, se você tem isso, é importante até o resto da família saber, porque outras pessoas da família podem ser acometidas. Sim. E aí você previne. Eu já ouvi de famílias, por exemplo, puxa, quando nasceu minha filha com anemia falciforme, meu cunhado, minha irmã falaram que também a gente ficou sabendo que tinha o traço e ninguém falou nada, se a gente soubesse a gente podia pensar diferente. Enfim, a informação correta e sem preconceito é importante, né, para todo mundo, né? Sim. Muito obrigada, Miriam, muito obrigada, Sandra. Mães, pais, pessoas com doença falciforme, crianças todos, esse canal é para vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, entre em contato com a gente, nós vamos fazer vários outros episódios, é para vocês entenderem tudo de hematologia para não ser segredo. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada, gente. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.